Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que os queridos amados vão assistir esse vídeo, mas a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs da congregação do Recanto Verde. Nós vamos fazer o estudo da palavra mais uma vez, estudo bíblico desse dia de quarta-feira, encerrando ali aquela primeira parte, então a terceira parte das Escrituras Sagradas. E eu dividi esse trabalho, esse estudo em três, exatamente por causa desse aspecto, por ser um estudo bastante longo e bastante profundo, e a necessidade urgente de estar realmente vendo todas as temáticas necessárias para o conhecimento da querida e amada congregação em relação ao estudo das Escrituras Sagradas. Mas eu gostaria de começar iniciando com a leitura de Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16, que assim diz a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade e da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Principalmente nesse aspecto, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E é exatamente dentro desse propósito, que a Escritura Sagrada, ela deve ser estudada, ela deve ser meditada e vivida em nossos dias, porque a Igreja do Senhor, ela reflete a realidade de sermos chamados filhos de Deus e principalmente de parecermos mais e mais com Cristo. E há uma só forma de nós realmente parecermos com Jesus, através do estudo da palavra, através do meditar da palavra, através do desejo constante e profundo de busca do conhecimento do Senhor através das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras revelam a natureza de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus. E as Escrituras revelam não somente isso, mas o Filho amado, o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que aprove não nos deixar sozinhos, mas nos enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está em nosso meio, que se faz morada em nosso corpo, que nós somos templos do Espírito, e através do Espírito Santo é que a doce palavra do Senhor é aplicada em nossas vidas e em nosso coração. Vamos orar então. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos por tua palavra lida. Seja conosco diante desse estudo, ó Deus, das Escrituras Sagradas. Terceiro vídeo, ó Deus, com a intenção de ensinar nossos queridos amados, irmãos e irmãs, na meditação e no conhecimento da tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do seu Santo Espírito nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, como é a intenção inicial de realmente falar sobre esse texto, Deus chamou alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres, e ele comissionou o homem realmente a ser usado como instrumento do Senhor para poder realmente estar trazendo a palavra de Deus ao homem, e está trazendo a palavra de Deus a toda a natureza humana, para que ela possa conhecer as verdades e a vontade de Deus para as suas vidas. Mas exatamente nós vamos ver três pontos rápidos aqui. Me permita então. O primeiro ponto é quanto aos profetas, o segundo é quanto à lei que está nela, e a terceira é quanto à interpretação. Então, os profetas do Antigo Testamento foram pessoas que receberam um chamado especial e suas mensagens de maneira sobrenatural. Deus transmitiu a sua palavra por meio dos lábios e dos escritos dos profetas. Eles foram, então, como a gente viu desde o primeiro vídeo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, e não falaram nada que passasse em suas mentes, mas que fosse absolutamente a vontade de Deus, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo.
Por isso, né, as mensagens proféticas geralmente eram prefaciadas com a frase: assim diz o Senhor. Eles eram reformadores da religião Israel. Chamavam o povo a voltar à adoração a Deus e ter uma vida de obediência a Deus. Tinham tarefa de purificar, não destruir, reformar, não substituir o culto em Israel. Atuavam como uma consciência do povo de Israel, no sentido de chamar a atenção do povo e chamar o povo ao arrependimento. Além disso, os profetas funcionavam como promotores legais da aliança de Deus, a aliança inquebrável do Senhor, que tantas vezes o povo de Israel andava fazendo as vontades carnais e desobedecendo a palavra de Deus. Eles então eram esses agentes do Senhor que promoviam e fortaleciam a aliança que eles tinham com Deus. Eles falavam com autoridade divina porque Deus os chamava especialmente para serem seus porta-vozes. O chamado imediato de Deus, juntamente com o poder do Espírito Santo, constituíam as suas credenciais. E aí, em contrapartida, nós temos os falsos profetas, que é uma realidade que atingiu todo Israel na sua história, que atingiu o povo, a igreja do Senhor no Novo Testamento, e até o próprio Jesus Cristo mandou que nós tivéssemos cautela com relação aos falsos profetas. E o apóstolo Paulo também admoestou a igreja para que ela tivesse cuidado, com esses lobos vestidos de cordeiro. E também o apóstolo Pedro, em suas cartas, salientou sobre esses falsos profetas. Então, os falsos profetas, em contrapartida, conforme Jesus havia dito, que pudesse se acautelar deles, ao invés de proferir oráculos de Deus, transmitiam seus próprios sonhos e opiniões. E eles faziam o quê? Diziam que o povo queria ouvir muitas vezes. E os verdadeiros profetas, por causa da palavra de Deus e seu ensino, foram perseguidos, rejeitados por seus contemporâneos, por se recusar a se comprometer com a proclamação de todo o conselho de Deus. E ainda ocorre em nossos dias a perseguição massiva em cima da igreja cristã, em cima do cristianismo genuíno que é proclamado em todos os 4 cantos da terra. Podemos dividir os profetas, estamos estudando as escrituras sagradas, em profetas maiores e profetas menores. Mas isso não quer dizer, não está dando a importância a esses profetas. Todos têm a mesma importância, mas foram divididos em profetas maiores e menores por causa do conteúdo que eles escreveram. Então os profetas maiores foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores foram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente encerra desse ponto quanto aos profetas. E com relação à lei, então, inserida nela, e aí eu gostaria de trazer Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, se os irmãos me permitam. Não penseis que vim revogar a lei, assim diz o Senhor Jesus, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muitas dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É exatamente abordando esse aspecto, de que Jesus Cristo, judeu, nascido de mulher, como diz ali
Paulo aos Filipenses, né? Reconhecidamente uma figura humana, ele era um cumpridor da lei, e ele não revogou a lei em ponto algum, pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. E as escrituras sagradas, além do ensino, além dela apresentar Jesus, o Espírito e a essência do caráter de Deus, ela é embasada, ela tem toda a sua doutrina embasada na lei de Deus. A lei de Deus representa o aspecto que ele criou as coisas para estabelecer um padrão, uma norma, um sentido e principalmente ordem nas coisas. Ele estabeleceu, por exemplo, as leis naturais, as leis da física, como nós conhecemos. E ele é Deus soberano e ele criou tudo isso estabelecendo a sua vontade com base no que ele é. Deus é extremamente perfeito. Deus é a sua própria lei. Isso significa que Deus age de acordo com o seu próprio caráter moral, que não é só moralmente perfeito, mas também um padrão supremo de perfeição. Suas ações são perfeitas porque a sua natureza é perfeita e ele sempre age de acordo com essa natureza perfeita. Por isso ele criou as leis, para ter um padrão, para ter uma norma, para ter ordem e organização em todo o universo. Como criaturas, né? Como criaturas de Deus, nos é requerido fazer coisas certas, obviamente, e principalmente quanto filhos de Deus. Deus exige que vivamos debaixo de sua lei moral, a qual nos revelou pela Bíblia. A lei de Deus é o padrão supremo da justiça, a norma suprema para julgar o que é certo e julgar o que é errado. Por conseguinte, algumas leis da Bíblia refletem o caráter de Deus. Leis que são absolutamente eternas, enquanto outras podem ser anuladas por Deus, por razões históricas, como aconteceu ali naqueles sonhos que o apóstolo Pedro teve, né, com aquela coberta, né, sendo presenteada com vários tipos de alimento. Então o padrão ali das leis alimentares acabou e as leis cerimoniais de Israel também acabou. Mas porém existem outras leis dentro da Bíblia que são leis irrevogáveis, e são leis que nós temos que cumpri-la e levá-la para nossas vidas, porque ela representa exatamente a lei moral, ela representa exatamente o caráter de Deus, e nós podemos vê-la inicialmente ali abordada nos 10 mandamentos, né? Não somos autônomos, é uma verdade, ou seja, não podemos viver de acordo com as nossas próprias leis. Por isso nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, porque através dela é estabelecido um padrão ético, moral, para que o cristão possa viver em comunidade, para que o cristão possa viver em sociedade, para que o cristão possa viver numa vida comum de paz e felicidade. A condição moral humana é heteronômia, ou seja, nós vivemos debaixo de várias leis e nós somos sujeitos à lei dos homens, que as leis dos homens foram criadas para estabelecer uma ordem social. A forma específica da heteronomia sobre a qual vivemos é a teonomia, ou seja, é a regra de que a lei de Deus nós devemos também cumprir, a teonomia, no sentido de uma expressão extremamente diferente, né? Teonomia, né? Uma norma criada por Deus, e o cristão ele deve estar vivendo debaixo dessa norma. Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Temos também, meus queridos amados, dentro desse aspecto da Escritura Sagrada, apresentando como lei para nossas vidas, mas como uma lei boa, uma lei agradável, uma lei justa para nossas vidas. Nós vemos 2 salmos explicando exatamente essa verdade de forma ímpar. Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí nós vemos também Salmo 1, versículos 1 e 2. Olha a diferença daquele que cumpre a vontade de Deus através da lei do Senhor que está nas Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
Seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Então, nesse aspecto, então, a gente encerra quanto à lei, que está inserida nas Escrituras, e principalmente nesse aspecto, a lei moral continua a vigorar eternamente, porque Deus tem esse padrão ético, moral para o seu povo eleito, para o seu povo chamado para viver conforme a sua vontade. E quanto à interpretação? A interpretação também é algo óbvio, porque nós lemos as Escrituras assim como nós lemos um livro, e a gente pega conhecimento, a gente amadurece de conteúdo em nossas vidas. É importante entender como funciona a interpretação das Escrituras. E conforme também ali a gente pode ver na Confissão de Fé de Westminster, né, o capítulo 1, né, das Escrituras Sagradas, a interpretação correta da Sagrada Escritura serve para edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos a ter um pleno conhecimento de Cristo, como que a gente leu agora no início, né, em Efésios capítulo 4, versículo de 11 até o 13. Vou pegar aqui o texto da Confissão de Fé. Nas Escrituras não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Ou seja, além do aspecto notório que a Escritura de Deus, a palavra do Senhor, nos ensina ao caráter e o padrão de Cristo, e conhecemos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, é importante que alguns textos, em algumas coisas, sejam difíceis de entender, mas o mais prático e eficiente e básico, que é nós conhecermos Jesus Cristo e tê-lo como nosso suficiente Salvador, está muito bem claro ali, então, nas Escrituras Sagradas. Seguindo, então, né, a Bíblia é o seu próprio Supremo Tribunal. A regra principal de interpretação da Bíblia é a própria Escritura Sagrada. E como eu falei, o que é obscuro em sua parte, dela pode ser esclarecido em outra parte. Interpretar a Bíblia não significa colocar uma passagem contra a outra. Cada texto deve ser o seu entendimento, no seu conteúdo imediato, mas também no seu contexto geral como um todo. E aí, só um parêntese para os irmãos, quando a gente faz exegese, né, o estudo mais aplicado e profundo da Escritura, a gente vai preparar o texto para fazer o sermão, para apresentar para a igreja. Nós temos que olhar o contexto histórico, nós temos que avaliar o contexto geográfico, nós temos que avaliar o contexto cultural, o contexto gramatical do texto ali a ser abordado. Nós temos que olhar o contexto ali imediato, que estão ali próximo dos capítulos que nós estamos lendo, e também fazer uma abordagem do contexto geral de todo o livro que a gente estiver lendo. Por quê? Porque é dessa forma que a gente passa a interpretar melhor as Escrituras para apresentar para os queridos amados irmãos na igreja, de forma que a sã doutrina seja pregada, né? A interpretação bíblica deve ser, então, histórico-gramatical, de forma que deve ser compreendida de forma literal. E aí a gente faz um aspecto nesse sentido, né? O que é substantivo é substantivo, o que é verbo, o que é poético. Tudo ali tem que ser interpretado de forma literal. Onde o texto está falando em parábolas, ele tem que ser interpretado de forma de parábolas, para que ele tenha aplicação na vida da amada igreja. A Bíblia não deve ser, meus queridos, nesse sentido, né, interpretada conforme nossos próprios desejos e preconceitos. Devemos buscar entender o que ela de fato diz e nos guardarmos de forçar nossos próprios pontos de vista sobre ela, como faziam os hereges. Eles buscavam base bíblica para doutrinas falsas e interpretar o texto fora do seu contexto para inserir uma doutrina errada, uma heresia, e usavam o texto para mero pretexto. E aí agiam de forma herege, de forma de heresias, de falsos ensinamentos,
e ao mesmo tempo, então, eles eram falsos profetas, porque eles desejavam extrair do texto o que eles tinham a intenção de passar, e não o que Deus teve a intenção legítima e fiel para passar para o povo de Deus. E assim eles fizeram como Satanás, porque Satanás, quando confrontou Jesus, ele distorceu a Escritura num todo, colocando Jesus à prova e exatamente invertendo a verdade bíblica que havia no texto. A mensagem básica da Bíblia é simples e clara, suficiente para que até uma criança possa entender. Isso é de forma muito salutar para a igreja, que ela cuida da doutrina. É falar de forma fácil, inteligível, de forma que até mesmo uma criança consiga entender. Há um texto muito interessante, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação bíblica e não tirar dela o que ela não está dizendo. É o que está lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E é interessante, as coisas encobertas, elas são pertencentes a Deus, mas as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que foram reveladas pertencem a nós. E quando eu falo do cânon, do padrão legítimo que nós temos hoje, os 66 livros, é exatamente apontar para essa realidade. O que Deus aprove revelar na sua Sagrada Escritura, aprove revelar num todo. E nós não devemos de forma alguma interpretar o texto fora do contexto para ensinar algo que não existe e para passar algo que a igreja não deve ser, não seja a verdade. Não podemos criar métodos mirabolantes e alegóricos de interpretação da Escritura para não ser herege. Terminando então dentro desse aspecto, né, o item 9 da Confissão de Fé de Westminster também nos ensina. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ou seja, a Escritura é inerrante, a Escritura é infalível, porque o seu autor é Deus. E aonde há obscuridade, onde há falta de entendimento naquele texto, outros textos mais claros, outros textos mais límpidos de entendimento vão esclarecer a nós a vontade de Deus para nossas vidas. E os princípios então para a interpretação, né? Narrativas devem ser interpretadas à luz da passagem. O ensinamento do texto narrado está bem claro nas narrativas, e ele apresenta isso de forma natural. Aquilo que é implícito deve ser interpretado à luz do que é explícito em uma outra parte do texto, como eu disse. E as leis lógicas governam a interpretação da Bíblia, ou seja, a interpretação ela deve seguir um sentido lógico, não ilógico de raciocínio. Para nós terminarmos então, o item 10 também da Confissão de Fé do Westminster assim nos ensina. O juízo supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juízo supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Para a gente poder então terminar, considerações então finais. Quanto aos profetas, os profetas do Antigo Testamento foram agentes da revelação divina. A profecia envolvia pré-anúncio e anúncio, assim diz o Senhor. Deus falava pelos profetas e os profetas eram a boca de Deus no meio do povo. Os profetas foram reformadores do culto e da vida de Israel, e no sentido de promover a aliança com o Senhor. Os profetas maiores e menores são designados assim, de acordo com o volume e não pela importância dos seus escritos. E quanto à lei, Deus governa o universo por meio de leis. A lei da gravidade é um exemplo da lei de Deus para a nossa natureza. As leis morais de Deus são exibidas nos 10 mandamentos.
e prevalecem para a igreja do Senhor também hoje. Deus age de acordo com a lei do seu próprio caráter. Deus revela sua lei moral à nossa consciência nas Escrituras. Somente Deus tem autoridade para revogar a lei, como ele o fez, a lei alimentar e as leis cerimoniais que cabiam aos judeus. E quanto à interpretação, a Bíblia é a sua própria intérprete. Devemos interpretar a Bíblia literalmente, assim como está escrito. As partes obscuras da Bíblia devem ser interpretadas pelas partes mais claras, evidente. O implícito deve ser interpretado à luz do que é explícito. E as leis da lógica governam aquilo que pode ser racionalmente deduzido da Bíblia, ou seja, nós raciocinamos em cima das Escrituras, nós meditamos em cima da palavra e ela é a fonte da nossa vida espiritual, porque ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para correção, para repreensão, para que nós possamos fazer tudo diante de Deus, cumprindo a vontade do Senhor e andando nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Que Deus abençoe profundamente, soberanamente a vida de cada irmão e cada irmã da congregação do Recanto Verde, em nome de Jesus. Amém?